Olá, pessoal, de volta com o Sandcast. Ricardo, como é que você está? Estamos aqui. Ricardo, a gente traz aqui um debate muito interessante e já queria, de primeira, agradecer a presença de vocês, deputado Ronaldo Medeiros, que já esteve aqui sentado, né? E pela primeira vez, a Daphne Ório, né? Presidente do Sindicato dos Humanitários, não é isso? Isso. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bom. Primeiro dizer que a gente é que agradece, né, Ronaldo? Esse momento aqui, para a gente que faz o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras diariamente, é um motivo de muita alegria ver que a imprensa abre esse espaço para a gente dialogar. E tá aqui junto com vocês, principalmente Ricardo Mota, que eu tenho uma lembrança, né, da minha adolescência, chegar em casa, voltar do colégio e assistir Ricardo Mota. Você tá vendo que é envelhecer? Aí eu posso dizer, mãe, tô no Ricardo Mota. Então, explicando aqui para o público, o PT local vai ter uma eleição no dia 6 de julho. Movimenta, Ricardo, chega a cerca de 25 mil pessoas, quer dizer, muita gente. Talvez até mais, né? Talvez até mais. E aí a gente trouxe os dois candidatos à presidência do PT local para conversar, para discutir, para a gente trocar ideias e dar oportunidade a esses 25 mil. E é o primeiro debate deles, né, na campanha. Vamos ressaltar isso, né? E é o Estado inteiro para entender as ideias de cada um. Então, vamos lá, já para a gente começar aqui. Queria que vocês dissessem, cada um, qual o tamanho do PT hoje em Alagoas. Né? O PT é um partido hoje que tem o presidente do Brasil, do PT, né? Lula. É um presidente que tem uma força no Congresso, talvez a segunda maior bancada do Congresso. Mas em Alagoas ele tem certas particularidades, né? E aí eu vou dizer, o PT parece aqui um apêndice do MDB, é o que dizem. Tem dificuldade de eleger alguns representantes, tem hoje um deputado federal, né? E aí eu grifo opinião minha, perdeu um pouco o protagonismo da rua, somente na capital, em Arapiraca, para extrema-direita. O PT que sempre teve esse protagonismo das ruas. Então, eu queria que vocês explicassem para o público qual o tamanho hoje do PT em Alagoas. Fiquem à vontade. Bom, o Partido dos Trabalhadores das Trabalhadoras, né, passou por um processo de construção muito interessante, né? Quando a gente surge lá no finalzinho de 79, início dos anos 80, surge um partido movido pela classe trabalhadora, pelos movimentos sociais e igreja, academia, né? Exatamente, intelectuais, artistas, com uma grande esperança de ter na política a voz desses setores que não se sentiam de fato representados. E surge como uma frente, né? Um frentão, né? Um frentão de esquerda progressista, né? Exatamente. Mas um frentão, né? Abrigando várias tendências. Numa época em que a política era um campo essencialmente da elite, né? Então você não imaginava jamais ter um trabalhador metalúrgico presidente do país. Isso era impensável. Imagine, né, outras representações como a gente tem hoje, líderes do MST, deputados estaduais, federais, vereadores, enfim. Isso é fruto desse processo de construção dessa frente progressista, como o Ricardo bem coloca. Mas nesses 45 anos, nós tivemos, podemos dizer, altos e baixos, né, como tudo na vida. E mais recentemente, depois do golpe, né, que a gente sofre ali em 2015, na presidência, quando estava Dilma, o golpe que a presidente Dilma sofre, o PT de lá para cá passou um momento de ir para as cordas, como se diz no boxe, né, Ricardo? Né? Teve a construção e isso, houve a desconstrução, e né? de defesa. Enquanto os outros partidos no Brasil estavam pensando nas eleições, em como ganhar as eleições, fazendo política, a gente estava pensando em como desconstruir essa narrativa do golpe, em como inocentar Lula, em como provar que Dilma não era corrupta. Todas essas batalhas a gente estava travando, né? Então a gente fica no limbo político, por assim dizer. E aí, depois, com a inocência, com o Lula inocentado, Lula solto e reacende o debate na militância, a gente volta, aí sim, a pensar num projeto político. E quando o Lula ascende e consegue chegar novamente à presidência, aí o partido ganha a força necessária para pensar a política novamente. Então, tudo isso fez com que o partido diminuísse não só em Alagoas, no país todo. Isso é no país todo. Só para você ter ideia, proporcionalmente falando, na Paraíba, 220 e poucos municípios aproximadamente, e a gente só tem 2 prefeitos. Aqui em Alagoas, 2 municípios, e a gente só tem um prefeito.
Então, não é um retrato só de Alagoas, é um retrato do PT no país. Tem uma situação diferente, né, aqui no Nordeste, né? Bahia, a gente tem exceções como Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia, né? Mas aí é muito desse... A gente continuou lá com lideranças à frente, né, do governo, ou seja, da Prefeitura de Capitais. Então, é um processo que o PT viveu no país como um todo. E aí eu acho que um debate interessante a fazer é como Maceió e Alagoas, mas especificamente Maceió, aparece como uma das capitais mais com pensamento à extrema-direita, né? Eu continuo achando que isso é uma coisa eventual, e vou sempre lembrar, né, que não faz muito tempo a gente teve 2 mulheres de esquerda disputando a prefeitura da capital. Né? As 2, né? Cátia Borne e a Luísa Helena. Houve essa migração? Houve, mas houve em várias outras capitais do país. O Sul é um pouco diferente, né? Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul, Paraná, mas no mais, assim, essa mudança de lado, né, do eleitorado aconteceu em várias capitais, né? Inclusive o Rio de Janeiro, né? Sim. Inclusive o Rio de Janeiro. Mas, assim, uma coisa que o Carlinhos perguntou, que eu acho que seria importante, assim, o PT de Maceió não ficou pequeno demais? Aqui em Alagoas, da capital, não ficou pequeno demais? Não podia ter avançado mais do que avançou? Como eu vinha dizendo, esse processo aconteceu no país todo. E se a gente for pensar, quando houve o golpe da Dilma, logo em seguida, o PT coloca a candidatura majoritária, né, candidatura para prefeito aqui em Maceió, né, com o Ricardo Barbosa e a Hélida como vice, né, numa disputa extremamente, né, desigual, e aí por tudo isso que a gente, no pior momento do partido, mas logo depois Paulão coloca o seu nome, o que era impensável. Imagina naquele momento, Ricardo e Carlos, para a militância, ver Paulão se eleger como deputado federal novamente no pior momento do PT era fazer o impossível, mas a militância fez. Paulão colocou a camisa vermelha. Aliança, né? Aliança eleitoral, né? Que faz parte também. Claro. Paulão vestiu a camisa vermelha, rodou o estado todo dizendo eu sou PT, numa época que a gente estava de perto poder acompanhar isso, em que você dizer que era petista, no mínimo com o nome de ladrão você saía, não era, Ronaldo? Seja ladrão, em que espaço fosse, aí. Exatamente. Então, e nós conseguimos eleger Paulão no pior momento, né? Foi difícil. Diga aí, Ronaldo. Carlos, fale um pouco sobre isso. Primeiro, agradecer aqui mais uma vez a oportunidade, né, e cumprimentar aqui a Daphne. Eu tenho um respeito muito grande pela Daphne, faço questão de dizer isso. Não se trata de uma disputa pessoal. É uma disputa de ideias, é uma disputa de grupos políticos. Nessa abertura da Daphne, ela dá justamente a diferença nossa. As grandes diferenças. Por que eu te falo? Fala que o PT aqui ele segue um caminho do Brasil que não é verdadeiro isso. A Bahia, governadores e senadores. Sergipe tem senador, deputado federal e estaduais. Aí você pula Alagoas aqui. Você vai para Pernambuco, tem uma senadora, um senador, deputados federais, estaduais. Você sobe aqui o Nordeste todo, Ceará, as capitais todas o Rio Grande do Norte tem a governadora, né? Todas o Rio Grande do Norte, mesmo no Maranhão, em parceria com o Dino, é muito mais forte do que aqui. Então, dizer que foi só o efeito Lula ou o efeito Dilma, isso não é verdadeiro. Aqui em Alagoas a gente vive um feudo no PT. Um grupo político que não debate, e a gente falava isso aqui antes no início aqui, nós perdemos em Maceió, justamente pela falta de debate. Um partido que não faz debate aqui em Alagoas. Vocês me digam aqui, se nós nascemos, o PT nasce nas igrejas, na parte cultural, na periferia. Qual é o debate que essa de gestão do PT... A universidade tem uma força imensa, né? Me mostra em redes sociais aí algo que o partido vai nas suas bases, na periferia ou nas igrejas. Então, esse vácuo político que foi deixado, que nós da esquerda deixamos, eu estou me incluindo também nisso daí, que a direção do partido, que é quem dá o rumo no partido, fez com que Maceió... É muito fácil dizer que Maceió é de direita. Porque Sergipe não é. Porque eu não acho que é de direita. Discordando. Nunca vou achar que o eleitorado é de direita. Ele está na direita, mas ele está, mas ele não é de direita. O que falta é a gente chegar mais próximo enquanto partido. Não é? Somos nós. Veja só, Tecanelma. Eu a convidei 2 anos antes das eleições para ela vir para o PT. Fotografei, inclusive, um encontro, nós postamos junto. A direção do partido aqui foi dura, foi cruel para ela não entrar.
Por quê? É uma jovem, né, promete, vai depender muito da caminhada dela, mas ela teve que correr para Brasília para se filiar. E hoje ela apoia a Daphne, né? Sim, apoia a Daphne e apoia a Lê, que está conosco, né? Então, então, veja, como é que você pega uma pessoa como a Teca, né, que nem vota em mim agora, declarou voto, mas isso não impede de eu falar do mandato dela, que vinha fazendo um mandato muito propositivo, bem superior nas nossas pautas ao mandato que nós tínhamos do partido, e você fecha as portas, faz um constrangimento danado. Aí diz que o partido que Marcel é de direita, ou nós não estamos sabendo agir enquanto partido. Então você acha que foi omissão ou ação da direção que esvaziou o PT aqui na capital? Porque, o Ricardo, eu faço parte como líder do partido na Assembleia, líder da federação, da direção do PT. Não tem debate, não tem reunião. Nós não temos, assim, uma reunião com o presidente do partido lá no interior. Qual o interior que tem? Não tem formação política. Deixou de ser orgânico, é isso? Porque Sim. o PT sempre foi um partido Ficou muito ali também, num grupo de 3, 4 pessoas que gerenciam o PT. Gerenciam não, gerenciar é uma palavra bonita. Você quando gerencia, você está produzindo coisas boas. Você ficou 3, 4 pessoas que ficaram com o comando do partido. A gente termina replicando na prática o que a gente critica em outros partidos. É um partido muito fechado. Então, eu discordo da questão do que nós, aqui que Marcel é de direita, que não é. Isso é um discurso cômodo para dizer para a gente, de direita a gente não pode fazer nada. Pelo contrário, Marcel elegeu Ronaldo Lessa, elegeu ele prefeito, elegeu Cátia Borne, não é? Reelegeu também. Luiz Helena foi senadora aqui. Assim. Então, nós nos distanciamos daquele PT que nós nascemos, das origens nossas. E nós queremos resgatar esse PT. Fácil não é não. Porque hoje há um hiato muito grande, assim, imenso, entre a direção do PT e o que a militância quer, o que a nossa base quer, o que a sociedade espera da gente. O que essa base quer? Eu queria depois ouvir a Daphne também. O que é que a base pede para vocês? A base pede, primeiro, que a atual direção não tenha medo de novos quadros, que ela não sufoque, como aconteceu com o Judson, como aconteceu com o Isaac da CUT, comigo também. Ela pede um PT que dê a mão. Nós temos aqui em Alagoas 2 secretarias aqui no governo do estado. 2. Da mulher e de recursos hídricos. Qual foi a vez que a secretária da mulher se reuniu com os militantes para ouvir? Você está dizendo que as secretarias não são do PT, né? Para ouvir. São de quem? Entendeu? Não, mas a secretaria, do jeito que elas agem, não são. Elas são secretárias de gabinete. Não são secretários do partido. Porque se fosse assim, nós iríamos fazer reuniões. Né? Eu nunca fui convidado, mesmo sem ser, nem para discutir. Eu nunca fui convidado para discutir a política de meio ambiente aqui no estado. Nunca fui convidado para participar de eventos para discutir que políticas nós deveríamos implementar na Secretaria das Mulheres. Para combater, por exemplo, a gente fala muito e é verdadeiro, que a violência contra a mulher aqui em Alagoas, ela é grande ainda. Nordeste, não é? Né? O Nordeste todo, mas é grande. Como é que o partido não discute isso? Isso pode ficar na mão de 1 ou 2 pessoas? O que a gente faz? Eu vejo nosso deputado federal, às vezes, criticar... Tem ótimos quadros, mulheres, né? O PT temos local, sim. Né? A Daphne é um dos quadros aqui. Não é? Por que vocês não se juntaram? Não, o Ricardo... Porque vocês são 2 bons nomes, é isso que eu quero dizer, né? E assim, é uma disputa, eu acho absolutamente legítima, é uma provocação, porque vocês não se juntaram. Mas assim, eu entendo o que você está dizendo. Essa ausência, né, de uma proposição de debate do PT aqui local, me parece que ela foi exacerbada, né? Nós chegamos a fazer reuniões da executiva pelo WhatsApp, dando 2 horas para a gente votar. Já são um partido como o PT. Colocar questões para se decidir. Colocando no grupo da direção, dando 2 horas para os dirigentes
que têm direito a voto, porque tem uns que participam, mas não têm direito a voto, de votar. 2 horas encerra. Então, assim, é um partido hoje se tornou muito frágil. Não é? E nós temos o dever de recuperar esse partido. Partido que volte a ter esperança, que não procure só a militância no interior em épocas de eleição. Porque o que faz aqui em Alagoas, o que é feito aqui em Maceió, ele é replicado no interior. O pessoal do interior fecha o partido de uma forma, fica como donos, como proprietários do partido, que impedem que o partido diretórios cresça. municipais. Você tem que fazer exame de sangue para saber se você é petista ou não. Não é? O petista isso é uma metáfora, né? O petista se constrói na ação, na formação política, no diálogo, no debate. Não é? Você não pode estar fechando o partido dessa forma. Você não pode estar tratando pessoas como a Teca Nelma dessa forma. E do jeito que a Teca lutou para vir, várias outras pessoas desistiram de vir, desistem. Vindo por cima, diz muito, né, sobre a situação local. Ô, Davi, Era interessante a Daphne falar tanto sobre essa questão da base, né? Sobre como a questão do fechamento do partido. Mas, esse afastamento, você concorda? E veja, eu vou aqui, inclusive, no depoimento pessoal, acho o Paulão um quadro extremamente importante para a política progressista de esquerda aqui no estado de Alagoas. E digo isso assim, sem nenhum problema. Acho que é um quadro importante. Mas esse distanciamento houve. Como se explica isso? O Ronaldo tem razão nesse aspecto, não tem não? Vamos lá, né? É importante. E aí o companheiro Ronaldo faz colocações aí interessantes, né? Mas que pula Ronaldo. E aí, acho que até a oportunidade, um momento crucial, que é o que eu falei aqui. Depois do golpe de Dilma, até a soltura do Lula e ele voltar a ser presidente, essa análise precisa ser feita. E isso não está aparecendo no teu discurso. Você acha que o Ronaldo o que é que aconteceu? Ele saiu do PT? O que é que aconteceu desse período do golpe até Lula voltar a ascender e ser um potencial candidato para presidente novamente? Onde é que estava o PT Alagoas? O que é que a gente estava fazendo? E aí eu estou fazendo recorte no PT Alagoas, mas estava acontecendo no Brasil todo, mas especificamente em Alagoas. Nós estávamos disputando a eleição para prefeito, conseguimos retomar uma cadeira na Câmara de Vereadores com o Dr. Valmir, no pior momento do partido. Depois conseguimos eleger Paulão e retomamos a cadeira na Assembleia Legislativa com Ronaldo Medeiros, que volta para o PT e volta com o aval desse grupo, que é a CNB, que tem Paulão também. Vocês têm o mesmo candidato a presidente nacional, né? Então, volta nesse cenário, né, Ronaldo? E aí, a gente precisa ponderar isso, né? Porque é muito ruim quando a gente coloca as coisas como só de um ponto de vista. Então, tem essa outra perspectiva e é importante, Ronaldo, que você também fale sobre esse momento, porque senão parece que esse momento não existiu no PT, mas o PT estava construindo e conseguiu, repito, com todas as adversidades, tomamos cadeira na Câmara de Vereadores, continuamos no Congresso com o Paulão e retomamos a cadeira na Assembleia Legislativa. A questão da Teca, ninguém nunca teve nada contra a vinda da Teca pelo partido, ao contrário, a própria CNB já tinha feito convite para a Teca. Mas na hora que a Teca decide vir para o partido, nós tínhamos toda uma organização de chapa. Ela disse que ela tentou uma vez e foi vetada. O que é que a Teca está entendendo agora? Que dentro do partido tem instâncias, que tem discussão. E ela está agora compreendendo isso. Tem tendências, como eu estou numa tendência, o Ronaldo hoje está em outra. Então, quando a Teca decide voltar, teve uma discussão dentro do partido. Já tinha uma chapa consolidada. Entrar, né? Tinha uma chapa consolidada de vereadores. Tinham pessoas disputando e que viam ali, a Teca vai entrar e vai ter dificuldade da gente eleger o nome. A mesma dificuldade que... Esse cálculo eleitoral não é ruim, não, para um partido como o PT, só para complementar, né, a mesma dificuldade que Ronaldo terá se entrar outros nomes hoje querendo disputar para deputado estadual junto com ele. E o partido vai ter que decidir de que forma abre isso. Aí, exatamente. Né? Então, o Ronaldo sabe disso. Que vinham outros nomes hoje para o partido com potencial eleitoral, né?
vai criar ali um novo ambiente na disputa eleitoral para a cadeira legislativa, que o que é que a gente quer? Ampliar. É isso que a gente quer, ampliar as cadeiras, manter o Ronaldo e trazer mais pessoas com capacidade de ampliar essas vagas. Então, o PT tem esse formato de discutir, de debater, né? A gente não pode, e aí é a discordância maior que eu tenho, assim, talvez maior e a única, Ronaldo, que eu tenho, é de que a gente coloque o partido, hoje em Alagoas, se desfazendo de toda a sua história, de tudo que foi construído até agora. São 45 anos desse partido nesse estado. 45 anos fazendo uma luta extremamente desigual. Ali, e Maceió... Nascimento. Exatamente, você viu, Ricardo. Então, desfazer de toda essa história e dizer que a gente, não, o partido tem suas deficiências, tem que melhorar, tem. E Ronaldo faz parte da executiva do partido, assim que assume como deputado estadual, tem assento na cadeira, na direção executiva, tem voto, né, participa junto com a gente de reuniões da executiva. Então, a gente precisa olhar o partido com essa história, olhar o presente, e os desafios que nós temos são enormes, sim, hoje e para o futuro, e aí não tem a ver com o PT Alagoas, repito, é com o mundo, né, Ronaldo? É com as novas formas de trabalho. O partido é dos trabalhadores, Ricardo. Mas essa classe trabalhadora não é mais aquela de 80. Não é mesmo. O sindicalismo não é mais aquele da década de 80. Fala do proletariado, né? Exatamente. Então a gente tem sumiu. Esse desafio de entender essa nova classe trabalhadora. Entender realmente o que ela quer. E aí eu tenho profunda concordância nisso, assim como tenho com Edinho, que é o nosso candidato em comum nacional, com Rui Falcão, quando diz preciso voltar às bases. Mas, de fato, voltar para dialogar com as bases mesmo, para ouvir, né, o que essa base precisa. Vamos lá. Aqui, o fato de ser governo em Alagoas, né, e já tem um bom tempo, isso não prejudica essa identidade petista? Não é assim, você pode ser aliado, mas ser governo 100% não é ruim para um partido que tem uma postura diferente, por exemplo, dos governantes locais. Fosse Renan Filho, seja Paulo Dantas, não tem prejudicado, creio eu, também nessa imagem do PT? Primeiro, Ricardo, o PT é Calheiros, o PT é Paulo Dantas. Primeiro, só dizer, a Daphne toca aqui em entrar novos nomes para o PT. Né? Essa construção de entrada de novos nomes para o PT está sendo conduzida pelo gabinete do deputado Paulão, por ele próprio. Ele está negociando espaços no interior, dizendo assim, me apoie, eu coloco seu filho aqui no partido. Me apoie que eu coloco você... Luciano Barbosa. Não, mas não é só Luciano também. Tem outros filhos também. Júlio César, que não é filho. Mas tem outros filhos também. Penedo. Coloque. E essa entrada, e essa forma de fazer política é muito ruim. Porque, primeiro, está negociando e com um único intuito, né? Infelizmente, de tentar destruir a nossa candidatura. Esse é o grande problema. Porque a candidatura do Paulão ao Senado... Deixa eu fazer uma pausa aqui para ser mais explícito em relação a isso. Você acha que ele está fazendo esses convites para desconstruir a sua candidatura? Para atingir a nossa candidatura, a próxima candidatura de estadual. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Todo mundo no partido, creio eu, defende a candidatura do deputado federal Paulão ao Senado. Agora, a forma como ele construiu, totalmente equivocada. Parece um aluno da política, um estagiário da política. Por quê? Ele nem costurou com o partido isso. Eu lembro o dia num hotel aqui em Maceió, num café da manhã do PT Maceió, convidado pelo companheiro Marcelo Nascimento, que é o presidente do PT. Quando o Paulão lança ali a candidatura dele a Senado. Eu fiquei. Porque o meu candidato a prefeito era o Paulão, ali naquele momento. E eu vi companheiros da CNB ali naquele momento. Todo mundo se assustou, porque ele primeiro não costurou com o partido. Construindo o Novo Brasil, lembra, pessoal, uma tendência majoritária, né, do PT, no partido. partido. Então, como a gente sabe que uma candidatura majoritária, ela tem que ser primeiro em casa, depois procurar parceiros, depois não parceiros. Tem que ser uma candidatura que tem que ter uma proporcional. Né? Eu posso ser candidato em mim mesmo estadual, ou outro até a federal. Agora, senador, governador, prefeito, presidente, é uma candidatura de grupos políticos. É uma candidatura que ela tem que ultrapassar
esses muros políticos. Então, a forma como foi construída, muito ruim, foi lançada em blogs, em entrevista de rádio, uma candidatura que deveria ter maturado dentro da casa. Eu nunca fui consultado, eu sou o único deputado que estou no mandato pelo PT. Eu nunca fui consultado sobre essa candidatura. E fui o maior parceiro político do Paulão na última eleição. Inclusive com planilha, mostrando as cidades, mostrando tudo. Então isso não pode. E essa narrativa de dizer assim, o Ronaldo saiu. Aí Júlio saiu. Júlio foi triturado pela máquina. O Isaac da CUT, o Júlio é um grande militante nosso. Eu convivi. Foi um ótimo parlamentar, por onde passou. E se deixou triturar. Você não levanta a cabeça. Quando a gente volta, eu fui convidar o Júlio a voltar também. Eu saí porque era constantemente, todos os minutos, desrespeitado pela direção do partido. Não há uma consulta para nada. Essas 2 secretarias que nós temos, ninguém foi consultado. Eu já estava no partido. Consulta zero. É no gabinete que é feito. Essas indicações saem do gabinete do deputado federal Paulão. Elas não saem da base. Só do Paulão? Elas não saem da base. A gente não tem outro gabinete aqui que tenha espaço dentro das secretarias. Então, se nós queremos um partido sério, se nós queremos um partido democrático, a gente tem que ouvir. Nós temos que ouvir. Ficar reclamando de parceiros políticos, aí alguns dizem, mas o Ronaldo tem ligação com o MDB. Né? Essa é uma grande narrativa do grupo que a Daphne representa aqui. Ora, eu nunca fui eleito dependendo de voto da coligação do MDB. Eu não tenho indicação em secretarias aqui. Eu construí uma indicação na ASAL porque eu construí quando eu estava presidente da ASAL. Então a gente tem que falar, até porque as pessoas sabem como funciona a política em Alagoas. Eu ontem até falava com uma assessora minha, digo, tem uma pessoa aqui que está no hospital, está precisando de uma tomografia. Aí fala comigo. Aí tem uma pessoa que está precisando de um transporte para levar um time de futebol. Aqui é muito próximo, as ligações de um deputado é diferente. Eu converso com um colega meu de São Paulo, eles não tratam de casos pontuais, eles pegam casos macro de cidades ou de bairros grandes de cidades. Então, demandas coletivas, né? Esse partido, né, nós temos que combater. Eu, em 89, Ricardo, eu conversava com minha ex-esposa ontem. O meu filho nasceu na campanha do Lula. Eu deixei minha esposa no hospital. E fui fazer campanha. Eu fui ver meu filho com 3 dias que ele nasceu. Deixei lá todo enfeitado, lá o apartamento dela, e fui fazer campanha para o Lula. Eu fundei a CUT aqui no estado. Eu sou fundador do Sindiprev aqui no estado. Eu fui do movimento estudantil. Mesmo quando eu saí, fui para a rua com a Haddad. Me arrependi e voltei. Fiz uma autocrítica. Porque o partido que eu quero, no dia que eu assinei minha ficha saindo, a minha esposa no caminho perguntou, Ronaldo, você está feliz? Eu disse, não. Mas foi tanta. Aí a Daphne diz, esse grupo que está aí apoiou e deixou o Ronaldo entrar. Olha só, quando ela diz assim, apoiou e deixou entrar, e isso também a palavra tem peso, deixou. Ora, onde que eu, na minha trajetória política, eu traí as esquerdas aqui em Alagoas? Onde que eu dei um voto contra um trabalhador ou uma trabalhadora? Aqui em Alagoas. Então, nós, esse partido que está aí, esse grupo político... Você está dizendo o seguinte, mesmo no MDB você era petista. Tem matérias nacionais, com o meu nome, dizendo assim, eu criticando Michel Temer, chamando ele de golpista aqui na Assembleia Legislativa. Dizendo, um deputado do MDB lá de Alagoas, e citou meu nome, fez um discurso muito duro, criticando. E eu sempre fiz isso. Fui para a rua, passei. O prédio que eu moro, no local que eu moro, tem eu e outra pessoa lá que somos de esquerda. No dia da vitória do Coisa Ruim, lá do Bolsonaro, nós sofremos naquele prédio ali. Porque as pessoas não me tinham como MDB ou outro partido. Sabia que eu sou Lula desde a primeira campanha. O Ronaldo do Lula, INSS, né? Onde tem a primeira campanha do Lula, eu falo. Que eu nunca votei em outro presidente da República. Então, esse negócio de ter mais petista, menos petista, isso não existe, não. A Marta Suplicy, quem convidou para ela votar foi o próprio Lula.
sabendo do papel que a Marta tem dentro da política brasileira. Agora, nós temos que ser companheiros. A gente fala muito no partido companheiros e companheiras. Isso eu vou colocar um pouco. Você parece bastante magoado, né? Com você arrancou as palavras da minha boca, Ricardo. Não é minha porque... Não, assim, muito magoado com a direção local do PT. E eu acho, sabe, companheiro Ronaldo, e em momento algum aqui eu coloquei que você justificasse. Eu falei que é preciso fazer uma leitura do período do golpe até a ascensão do Lula. Eu não citei aqui que você tinha saído do partido. Não, quem citou fui eu. Então, exatamente. Uhum. Então, não é isso que importa aqui. É mas só para que a gente... Desculpa, é só confirmando, o Ronaldo nunca deixou de ser o que ele é. Só para que a análise de conjuntura não perca esse tempo, porque a história não pode ter esse lapso. Isso não pode ficar ausente da história da construção do partido aqui em Alagoas. Mesmo longe, você sabe que foi difícil para a gente manter o partido. E por isso que você volta para o partido e o partido te recebe. Porque o partido tem essa ideia de construir. Mas eu acho importante que a gente ultrapasse essa barreira, e como o Ricardo bem colocou, da mágoa, de todas as queixas, porque a gente está no momento de PED. PED é a eleição direta do partido e eu quero muito falar sobre isso. Como o Ricardo disse, esse é o único partido que tem esse processo. Nenhum outro partido nesse país tem esse processo. Eu fui militante Ricardo. De partido de esquerda, não tinha mesmo. E eu estou tão feliz de participar dele, porque é o meu primeiro PED. E eu estou compreendendo todas as, digamos assim, as entranhas, né, do que é esse processo. E de quanto a militância se envolve. Porque imagine que a gente que defende tanto a democracia, se a gente não tivesse essa lição de casa, que é um verdadeiro exercício que a gente faz de democracia interna. E eu estou muito feliz de estar concorrendo com o companheiro Ronaldo também. E aí, já aproveitando, tranquiliza teu coração, Ronaldo, que eu na presidência não tenho intenção nenhuma de destruir a sua candidatura, e você sabe disso. Ao contrário, é defender a sua cadeira na Assembleia Legislativa e ampliar. Eu fiz isso, foi o que eu fiz agora na última campanha para vereador. Não existia esse trocar 6 por meia dúzia. Tira doutor Valmir, bota o tá ok. Não, a Teca está agora lá sozinha. Uma voz solitária, como é o Ronaldo hoje na Assembleia. Consegue, porque ele tem muita habilidade, capacidade de diálogo, consegue construir algumas pontes, mas é uma voz solitária, né, Ronaldo? Traz pautas que ninguém traz, só ele traz, porque é petista. Então a gente tem que ampliar, e você tem esse meu compromisso, que é com você e, acima de tudo, com a militância. De fazer um partido dialogando com as bases, é verdade. Agora, não pode dizer que não teve. Né? O partido tem instâncias e o Ronaldo sabe disso. Nós temos direção executiva, nós temos os diretórios municipais. Quem decide a eleição, por exemplo, municipal, é o diretório municipal, não é nem o estadual. Mas quem compõe chapa, tudo. Então, só para complementar, né? E a gente poder falar desse momento que a gente está vivendo dentro do partido. Porque senão a sociedade fica achando que o partido é uma intriga entre um e o outro, e como você bem colocou, nós somos companheiros. O que a sociedade tem que perceber agora, Ricardo e Carlos, é que esse partido está se preparando para a próxima década. Esse partido está se preparando para enfrentar um dos momentos mais difíceis que a gente vive a nível de mundo, que é a democracia contra o fascismo. E isso é a base. É o que está motivando a gente nesse PED. É dizer que o fascismo que avança de forma estrondosa pelo mundo todo não pode alcançar um país como o Brasil, ainda tão desigual, ainda tão cheio de injustiças sociais. Então é isso que tem que movimentar esse PED. E eu tenho certeza, Ronaldo, que a gente, depois do dia 6 de julho, está construindo esse partido junto. Deixa eu colocar uma questão aqui, eu acho que é importante, do passado recente, que é o episódio envolvendo o Ricardo Barbosa, aquele presidente do PT, houve aquela, vou usar a expressão, denúncia do Elton Roberto, ele bateu muito forte, inclusive fez um CMCast, né, da história do gasto do fundo eleitoral do partido, né, R$400 mil do escritório do filho. Não ficou muito ruim para o PT aquela história? Não, porque a gente internamente sabia. A direção do partido decidiu. Foi uma decisão de direção executiva,
Como eu disse, o partido tem instâncias, então toda a direção executiva do partido participou do momento de aprovação do que iria ser feito com o fundo partidário, né? O advogado citado como filho do Ricardo Barbosa, mas é um advogado competentíssimo, aliás, não tem nenhuma conta sequer, nenhuma das candidaturas que tenha ficado com qualquer débito das quais ele representou, e foi colocado o nome dele, todos sabiam, ele já fazia um trabalho para o partido, né, ao longo em outras candidaturas, em outros momentos eleitorais, e o nome dele passou, né, a contratação do serviço dele passou, né, não teve nenhum voto contrário na executiva, só teve uma abstenção, que foi a do Ronaldo, a abstenção, mas não voto contrário. Então, o que foi surpresa para o partido é ver isso estampado nos jornais, mas depois a gente viu que foi por alguém que fez o caminho que deveria realmente fazer. Saiu do partido, porque dentro do partido ele sabe que o partido tem instância. Repito, está lá no estatuto, nós temos uma comissão de ética e disciplina. Se tem algum recurso que deveria ter sido feito, se tinha algum questionamento, era essa comissão de ética e disciplina interna do partido, a nível nacional, inclusive. Isso não foi feito. Não foi apresentado. E tanto que não há nenhum processo dentro do partido com relação a isso, e nem essa direção executiva, nem o Ricardo Barbosa, né, foi julgado por nenhum processo dentro das instâncias partidárias. Carlos, vamos lá. Não queria entrar nesse tema. Nem delicado, né? Mas, nem ia entrar, mas a Daphne, quando ela fala que isso é um processo normal, aí eu tenho que falar. Assim. Eu estava presente na reunião que aprovou. Eu me abstive por quê? As planilhas foram entregues no momento da reunião, num grupo pelo WhatsApp, planilha de Excel para olhar pelo celular. Eu não consigo analisar essa distribuição de recursos aqui. Tanto é que quando eu saio, mandei para a assessoria para analisar. Não estou falando da questão aí, nem quero condenar ninguém. Não é a questão aí legal, mas é muito imoral. Já pensou? Eu tenho um filho, presidente do partido, e colocar para receber uma quantia vultuosa. 400 mil. E eu achar, o partido tem comissão de ética? Tem. O partido tem comissão de ética. Mas que o filho também estava na comissão de ética do partido. O beneficiário era um dos integrantes. Então, assim, normalizar esse tipo de coisa faz com que, sim, Maceió caminhe para a direita. Porque a gente perde a narrativa, a gente perde o discurso. Jamais a gente pode deixar normalizar fatos como esse, que não é só esse, não quero entrar, nem vou entrar. Não é só esse fato que nós temos dentro do Partido dos Trabalhadores. Você vai na sede do Partido dos Trabalhadores aqui, a sede física. Você entra ali foi assaltado várias vezes, fechou um mês de janeiro dizendo que ia mudar, depois viu que não podia mudar, porque tem um contrato, que eu não conheço esse contrato, continuou lá. Você ainda tem uma jornada de vida assim, toda cheia de tábua, assim, pregos, tábua, é algo impressionante, assim, o desleixo que nós temos, porque a sede é a nossa casa. Tem que ser prédio de luxo? Não. Tem que ser em área nobre? Não. Mas aquela sede nos representa também. Não é um templo maior do partido aqui em Alagoas. Então nós não podemos normalizar coisas como essa. Não é? Esse tipo de que contratasse, vamos supor, o Elton, ele fala em algo que é sério. Não só ele que fala. Porque ele disse que trabalhou de graça. Não só ele, vários deputados, vários advogados e advogadas militantes. Na hora que apareceu o dinheiro, na hora que apareceu o dinheiro, não foi. Eles não foram nem chamados para ser ouvidos, para fazer alguma proposta. E isso leva o nosso partido a uma crise muito grande. Porque isso ocupou por várias semanas. Né? Ocupou noticiários ruins para a gente. Essa não é uma prática normal, te digo, aceitável de um militante, de um presidente, ou de uma direção, quando aprova, quando um grupo aprova. Isso não pode ser normalizado de maneira nenhuma. E olha que eu não estou falando de santidade aqui, não. Eu estou falando aqui em algo bem simples. Que o deputado federal, numa entrevista, Paulão, já falou. Não sei se foi legal, mas a questão é a moralidade desse tipo de contratação.
que a gente condena tanto se fosse em outro partido. Imagine isso no PL ou em outro partido. O que nós iríamos dizer? A gente iria ter esse mesmo sentimento de normalidade? Eu creio que não. Então, nós temos que ter um olhar crítico, não é, para esse tipo de atitude. Nós tivemos companheiros e companheiras no interior do estado de Alagoas, vou dar exemplo aqui, que não necessitavam, tinha cidades que os prefeitos assumiram a parte de advogados, a parte de contabilidade da campanha, que eles queriam ali, eu vi em Santana do Ipanema, vi em outras cidades, Pariconha, os candidatos dizendo, eu quero um motoboy, dinheiro para pagar um motoboy e ir lá para a área rural. Então nós temos que discutir esse tipo de coisa dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Não é? A gente tem um grupo hoje, político, não é? Assim, que eu tenho certeza que depois que acabar o PED tem que haver uma grande união. PED, diga aí. O processo de eleição direta do partido. É um partido diferenciado, não é? É um partido que tem assim, essa forma que nós trabalhamos a eleição. Única. É única, não é? Todo militante vota. Agora, ele militante e filiado. Nem todo filiado é militante. Perfeito. Vota. E também nem todo militante é filiado. Existem militantes que não são filiados. Hoje no partido nós temos grupos políticos, os vermelhos, por exemplo. É um grupo político que se reúne fora do partido porque não é escutado. Piscianelli, Zé Roberto e outros companheiros históricos. Ex-PCdoB, os dois. Históricos que não são escutados e começam a agir na periferia, ou seja, periferia de ter grupos políticos para discussão política, porque o partido não faz discussão política. A nossa essência é a discussão política. Sem isso, o partido morre. Não é? Eu te dou um dado aqui, eu estou falando de Alagoas porque eu moro aqui. O deputado Ronaldo Medeiros teve 36 mil votos aproximadamente na última eleição. O segundo mais votado foi o Júlio com 7 mil. Olha a diferença. O deputado Paulão foi eleito aí com 65 mil votos. Não teve segundo colocado no PT, porque a chapa toda foi montada no PV. Toda foi montada no PV. Que é uma esperteza do Silvio Camelo, que ele faz com muita estratégia inteligente. A chapa de federal foi montada toda no PV. No caso do federal foi o Marcelo Vitor que montou. Né? A segunda mais votada do PT foi uma coronela, né? Teve 3 mil votos na época, porque ela teve que vir para o PT, porque tem a cota de gênero e se você tem um homem, tem que ter também uma mulher. Olha aqui, o que é que nós estamos produzindo aí? Quem são os nossos sucessores e sucessoras dentro do partido? Essa forma de gerir o partido, sufocando possíveis lideranças dentro do partido, ela termina a gente tendo que recorrer, na época de formação de chapas, a outros partidos, a parcerias, porque nós não tratamos de fazer formação e de colocar na nossa vidraça pessoas que podem nos suceder e ajudar, inclusive, na montagem de chapas. Deixa eu fazer uma breve provocação dentro disso que você está falando. Isso para você é uma coisa deliberada ou é imposição da realidade? É deliberado isso. Não é? Assim, um partido aqui em Alagoas, ele não pode ficar... Eu não vou ficar... eu tenho mais um mandato, posso ter outro. Eu estou com 60 agora. Novo. E quem vem? E quem vai suceder? O deputado Paulão também, quem vai sucedê-lo como... Porque chega um tempo que a gente não tem mais condição, ou o eleitorado cansa, abusa, não sei, não quer mais votar, ou então a gente sai. Se não tiver sucessão, e nós não temos isso hoje, porque não é um grupo que agrega, e eu sei que não é fácil agregar. Dentro do partido você tem que ouvir, escutar. E o partido é muito crítico, o partido tem diversas vozes, mas uma voz, ela cansa. Né? Ela fala e termina não ecoando e ela cansa. O que nós queremos é um partido forte. É um partido que não haja somente em época de eleições. Que não tenha só uma candidatura. Isso foi uma característica dos partidos de esquerda e do PT, né? PT. Você tem uma militância permanente, né?
um embate político permanente, não apenas nas casas legislativas, enfim. É importante, deixa só eu fechar uma questão aqui, que com relação a isso que o Ricardo trouxe, o Ronaldo disse que não queria tocar, mas toca de forma, aí novamente, né, tem essa preocupação, né, companheiro Ronaldo, que a gente tem instâncias partidárias e a gente tem onde fazer os debates, ainda que acho que não seja ouvido estadualmente, tem nacionalmente. Todas as forças têm representação nacional, tem a CNB nacional, tem a resistência nacional, enfim, tem os espaços. Mas para fechar a minha colocação com relação a essa questão, nós não temos nenhuma condenação com relação às contas do partido. Nenhuma. Uma questão nenhuma legal, condenação. Por favor, Ricardo, depois eu queria falar. Eu concluí minha fala, mas eu vou só concluir, né? Só isso. E tem os ambientes para a gente tratar disso. E aí me preocupa bastante, mas bastante mesmo, quando a gente leva o PED para um debate, uma disputa que acaba quase que sendo personalizada. Não é isso, repito. Nós temos questões importantíssimas para tratar enquanto partido. E aí o Ronaldo traz uma coisa que é interessante, sucessão. Tem alguém que estejam mais preocupados aqui, tem um debate que seja mais feito, Ronaldo, Ricardo e Carlos, todo mundo que está acompanhando a gente, do que quem vai suceder Lula? É o maior debate que existe hoje. Então, Ronaldo, se Lula vai suceder Lula, né? Eu acho que é a questão até de Alagoas, premente, né? Que o PT não faz formação, que o PT não tem condições de ter sucessão, então o PT nacionalmente está errando, porque não aponta ainda uma sucessão para Lula. Mas o Lula a gente sabe que não é carismática e é muito difícil você ter uma personalidade daquele tamanho. É um né? líder, mas aí tem uma resposta. E aí o companheiro Edinho, nosso candidato em comum nacional, isso a gente tem em comum, né, Ronaldo? E outras coisas também. Disse ontem no primeiro debate para presidenciáveis, o sucessor de Lula é o PT. O sucessor de Ronaldo é o PT. O sucessor de Paulão é o PT. É um partido forte. É um partido capaz de continuar agregando pessoas, de continuar dialogando com a sociedade. E isso sim, eu tenho plena concordância com o Ronaldo. Mas aí, repito, não é exclusividade de Alagoas, é um debate que se faz nacionalmente no partido. Como o partido volta a dialogar, Ricardo, com as classes populares, com aquilo que fundou ele, que são as massas. Como é que a gente volta a fazer esse diálogo em épocas de IA? Não é só o problema do PT, não. Né? No mundo todo, em épocas de IA, em épocas de alta tecnologia, em época de fake news. Como é que a gente volta? Que aproxima e afasta. Exatamente. Né? É um desafio grande que a gente tem pela frente. E aí é esse compromisso que a gente tem. No nosso programa, o programa que a gente apresentou para a nossa militância, de proposta de partido, tem um ponto sobre comunicação. A gente precisa rever, sim, os nossos processos de comunicação interna e os processos de comunicação externa, né? Esse diálogo que a gente faz com as bases é preciso retomar de verdade e passa por muita coisa, viu? Porque, como o Ronaldo disse, o partido não pode ficar refém de mandato, não. E isso é muito difícil. É muito difícil não deixar um partido refém do mandato. Porque onde você chega, na maioria das vezes, você vê a atividade do gabinete tal, atividade do gabinete tal, mas você não vê a atividade do partido, porque os mandatos têm tamanha capilaridade e tamanha potência que é natural. Hoje todo mundo vai para o evento, o Ronaldo sabe, é o Ronaldo, é o gabinete do Ronaldo. É difícil dizer que é o PT fazendo, porque os gabinetes acabam tendo essa força, por inúmeros motivos, inclusive até por recursos. Então, é muito difícil não ser sequestrado por um mandato. E essa é a nossa proposta também, que o PT esteja, não descarte mandato, mas dialogando com os mandatos, mas sem esquecer de qual é o seu papel, que é fazer a organização do partido, é ter vida orgânica, não só em tempo de eleição. O partido precisa estar nas bases, fora do ano de eleição, não precisa chegar só para, vamos segurar a bandeira. Né? Agora é hora de segurar a bandeira e passa 2 anos e de novo segura a bandeira. Não, a militância tem que participar e não é algo fácil. Vamos lá, de militância e filiados. Né? Você falou rapidamente sobre isso, que nem todo filiado militante, nem todo militante é filiado. É uma crítica que é feita não apenas aqui no nível local, né? Nacional, nas disputas pelos diretórios do PT. Uma filiação em massa, né?
como há muito tempo não se via. Inicialmente o PT foi um partido que filiou muito, né? Era um atrativo, né? PT, Partido dos Trabalhadores. Vocês têm ideia de quantas novas filiações entraram agora? Eu sou de humanas, então os números para mim, o Ronaldo é da exatas. Ele deve ter as planilhas e os números exatos. Mas o que surpreendeu a gente, e aí eu digo até positivamente, mas que gera uma preocupação, como você bem colocou, é que em quase 45 anos, aqui em Alagoas, o partido cresceu aproximadamente 20 mil. E nesses últimos dois anos para cá, ele dobrou de tamanho. Então, veja, é um partido que passou quase 40 anos. Foi uma busca ativa. Foi uma busca ativa. E aí o PED mobilizou, né? Mobilizou essa militância que não foi só aqui em Alagoas. No país todo o partido cresceu, né? Aqui em Alagoas chama muita atenção porque ele dobrou de tamanho. E a gente agora tem esse desafio enorme de formar esses novos filiados que provavelmente... Filiados que virem militantes, né? Exatamente. A maioria não são nem militantes ainda, são apenas filiados. E a gente tem esse desafio de dialogar com esses novos filiados e filiadas e transformar em uma militância, né? Ativa. E aí, Ronaldo? Ricardo, deixa eu te falar. Falar um pouquinho das nossas propostas aqui também, né? Nós temos uma grande preocupação em levar formação para o interior, em dialogar com o interior, em criar regionais do partido, com sedes permanentes, né? em levar formação para o interior, em empoderar os membros, não só da direção do partido no interior, como também empoderar a militância. Nós temos que fazer isso. O partido hoje há um hiato muito grande. Nós temos que ter muita transparência nas nossas contas internas. É uma proposta, não é uma proposta do Ronaldo, é uma proposta do grupo, que eu creio também que a companheira Daphne ela apoia. Nós temos que voltar aí à periferia. Nós nascemos na periferia aqui. Nesse evento que nós fizemos com o Edinho, e no outro dia teve aqui também, nós tivemos 3 grandes eventos essa semana passada, né? Uma foi com o Edinho, outra foi com o Gessé, que nós já trouxemos um embaixador chinês aqui, vamos trazer o Frei Beto, vamos fazer isso aí no restante do mandato ou dos mandatos que vierem. Nós tivemos no sábado aqui o Fontana, que é da direção nacional. O Henrique Fontana foi deputado federal 6 vezes pelo Rio Grande do Sul e faz parte do nosso grupo. E a grande preocupação do partido é essa, né? É abrir diálogo. Eu também não queria tocar nesse assunto de novo, mas a Daphne tocou, dizendo que não houve nenhuma condenação nas contas do partido. Nós temos 3 condenações já pelo TSE. Inclusive o partido está parcelando, se está pagando o parcelamento é porque ele assume que houve falhas nas contas, né? Não estou aqui para adentrar nesse tema. Mas nós temos que voltar a fazer política no partido. O tempo que a gente passa se defendendo de dinheiro que vai não sei para onde, que não vai ser para onde, é um tempo que a gente está perdendo em fazer política. Se chamassem as bases do partido da militância com Feira Daphne, se a gente ouvisse as bases e dissesse assim, vocês querem esses 400, 580 mil para o advogado tal, ou como vocês querem fazer com esse dinheiro? Será que nós teríamos o mesmo resultado? Então, quando a gente toma decisão por cima, sem escutar, nós incorremos em alguns erros. A gente termina não só ficando distante da sociedade, como também da nossa base, que ela passa a não acreditar. E quando eu estou numa instituição, seja ela qual for, e eu passo a não acreditar nela, isso torna muito sério esse isolamento. Então, nós propomos, sim, um partido que escute todas as correntes políticas que hoje são ignoradas pela corrente majoritária. Tanto é que nós formamos um grupo político aqui com a DS, que é a Democracia Socialista, né? Tem companheiro do Sinteal, tem companheiro do Sindiprev. Nós formamos com o Movimento PT, que é do atual presidente do Diretório Municipal, que também era da CNB e saiu, que é o Marcelo Nascimento. Nós temos a Articulação de Esquerda, que é um grupo ligado ao Walter Pomar, que é um estudioso, que é também candidato, é um excelente quadro do Partido Nacional.
Conheci. Nós temos com as Ruas e Redes, que é um grupo político de jovens hoje, que está mais no movimento estudantil. E eu tenho muita certeza. Assim, e para construir, não foi fácil, Ricardo, dentro do partido, construir com esse grupo, trazer. Porque são pessoas que já estão assim, se cansando de buscar a audição, de buscar serem ouvidos e ouvidas pelo partido. Então, esse partido, o nosso Partido dos Trabalhadores, nós temos que nos aproximar, deixar de fazer só reunião em sede. Por que não fazer as reuniões da direção no interior, uma vez por mês? Reúne as direções, abre a reunião para militantes, faz no auditório. Por que a gente não fazer isso? Nós temos todas as condições de fazer o que nós pretendemos fazer aqui no partido. E com a participação, inclusive, do grupo e da companheira Daphne, que é um grande quadro. Eu fiz questão de abrir aqui. O voto é secreto. Eu acho que ele secretamente vai votar em mim. Um grande quadro. Votaria se não tivesse junto de um grupo perigosíssimo, assim, para o futuro do partido. Aí eu votaria com imenso, sem nenhuma preocupação. Mas é o mesmo que você votar hoje no Lula e eleger esse Congresso Nacional que nós estamos. Você vai ser refém. Tanto exagero, não. Mas é um comparativo, né? Assim, você vai ser refém do grupo político que hoje governa o partido e vai continuar com a mesma forma, porque a Daphne não vai ter maioria. O pensamento dela é diferente do pensamento do grupo que ela participa hoje. E é esse grupo político que vem conduzindo 30 anos o partido aqui em Alagoas. Na mesma toada aqui. E aqui nós ficamos uma ilha, um feudo aqui em Alagoas. Um feudo porque todos os estados do Nordeste, o PT é muito forte. E dizer que em Maceió ou em Alagoas nós não somos fortes, não é dizer que Alagoas ou que Maceió foi para a direita, que isso aí é algo assim muito frágil de sustentar. Eu tenho extrema, né, discordância assim desse um exagero. Eu vou repetir a palavra exagero, Ronaldo. Nós vamos ter uma direção ainda mais homogênea, né? Hoje, ainda que a CNB esteja na executiva em maioria, né, de cadeiras, mas tem representação de todas as forças na executiva, né, que é a instância do partido. Na direção municipal, por exemplo, em Maceió, que é a capital, né, o maior diretório do Estado, a CNB só veio presidir nos últimos anos, né, com o Marcelo. Foi o único mandato. Os outros 20 anos anteriores era DS. Não, ele saiu e construiu a corrente Movimento PT. Os outros 20 anos era DS que presidia, né, o diretório municipal num acordo com a CNB. Veja, a DS, né, antes do Marcelo Nascimento, tinha a presidência municipal do partido e hoje concorre novamente. Mas isso faz parte do partido. Isso é que torna o partido tão rico. Aí é interessante, Ricardo, que além da candidatura para presidente, nós temos a chapa. Né, Ronaldo? Tem o voto na chapa. Então, você vota para presidente e vota na chapa. Eu posso ser eleita presidente, mas com a chapa a maioria que não seja do meu grupo. Porque o partido criou mecanismos, e aí eu estou encantada com isso, Ricardo, que não permite, que possibilita que realmente a democracia seja exercida dentro do partido. Né? É para isso que a gente está fazendo esse pé. Então, esse grupo que o Ronaldo coloca, que está aí há 30 anos no partido, e que a gente pode falar de 30 anos, o Judson tem muitos estrada de partido, Lenilda, que é da DS, tem 30 anos de partido, fundou o partido junto com Adelmo dos Santos, e é da DS, estão todos no partido, realmente há 30 anos, construir esse partido. É o que permitiu que hoje nós estivéssemos disputando o partido em 81 municípios. 81 municípios vai ter eleição de Estado, de diretórios. 55 já eram consolidados, né? Um com a CNB, outros a Resistência está disputando, outros a ADS, outros o Trabalho. Então, olha o tamanho dessa construção.
Então é um grupo, e aí não é só o grupo do Paulão, que tem 30 anos, porque a gente precisa desmistificar isso, é um grupo, sim, que vem há 40 anos construindo o partido no Estado. E que hoje eu, que tenho 2015 para cá, me ajuda aí, Ronaldo, você da estatística, 10 anos. E eu que tenho de 10 anos de partido, estou colocando agora, aceitei esse desafio de concorrer à presidência do partido. Como é que esse partido não está se renovando? A gente não é urgente, é a vida que pediu isso da gente, que a gente se renovasse, né? Como é que a gente não está formando? Eu posso dizer, eu sou a prova aqui viva de que o partido formou quadro, de que o partido está trabalhando novos quadros, por assim dizer. Mas eu não posso abrir mão dessa experiência. Eu não vou inventar a roda, o partido tem um estatuto que é maravilhoso, né, que a gente precisa estudar, conhecer, se aprofundar. Não vou inventar a roda. O que a gente vai preparar é o partido para essa quadra histórica tão importante que a gente vive, esses próximos 10 anos de enfrentamento, como eu coloquei, e atualizar as instâncias do partido, dar vida orgânica a esse partido, pensando nesse novo contexto de sociedade e os desafios que a gente tem pela frente. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final, Ricardo. Vou fazer aqui um último questionamento, deixo com você uma última pergunta. Vocês falaram em renovação, que a sucessão do Lula o PT foi grifo da Daphne, mas a gente, nos bastidores, a gente está acompanhando alguns personagens que parecem estar convidados ou dizem que vão entrar no PT, que não tem nada a ver com o progressismo. A gente estou falando de Tecanel, estou falando de gente com um pensamento totalmente diferente do que o PT é, né? E o PT se notabiliza por ser um partido diferente, né? Por ser um partido que, por exemplo, o Júlio César, aqui no Semicast, ele teve dificuldade para escolher entre Lula e Bolsonaro. PSD, PT, ele ficou pensando, não, eu admiro os dois, entendeu? E de repente o Júlio César está no PT. Qual o limite que vocês acham que devem haver para que um desses personagens políticos entre no PT? Falar. A forma de entrada é muito importante, né? A forma de entrada não pode ser um acordo político para votar em determinado quadro do partido, porque assim, eu que estou como deputado estadual, iria para o interior convidar vários vereadores, lideranças, para entrar no partido para votar em mim. Isso é condenável, né? Nós todos conhecemos aqui em Alagoas, quase que, nós que estamos aqui na mesa, quase 100% da política, ou das pessoas que estão querendo ser pré-candidatos a deputados estaduais aqui em Alagoas. Já que o partido tem, né, toda esses quadros políticos, nós não podemos restringir a entrada ao partido por apoio político. Nós temos que discutir com as bases do partido. Nós temos que ouvir o que é que o partido... Né? E eu digo isso com muita tranquilidade, porque na última eleição nós teríamos uma eleição em qualquer partido, aqui, com a votação que nós tivemos. Não é assim? Agora, é muito sério quando eu saio anunciando, quando eu saio convidando, né? Porque eu me lembro de uma votação que teve lá da Dilma, quando a Dilma foi um golpe, né, que aconteceu com aquela votação que teve no Congresso Nacional. Na mesma hora, o deputado Paulão, ele nas redes sociais, o partido está fora do governo do Estado, que na época era o Renan Filho. Está fora. O Paulão não era, naquela época, dirigente do partido, mas ele anunciou a saída do partido e o partido entregou os cargos aqui. Então, quando a gente fala assim, eu falo, Paulão, que eu sempre votei nele, viu? Assim, fora ou dentro do partido, voto e faço campanha. Porque ele tem um papel importante lá e tem um aqui que eu contesto. Não é? Em Brasília, eu faço questão de dizer isso, nas votações, o deputado federal Paulão, se eu não fizesse isso, eu seria muito injusto. Ele tem uma atuação muito boa. Honra o partido e honra quem vota aqui. Agora, a construção partidária aqui é inversamente proporcional. Então, nós temos que ter cuidado com essas novas filiações. E o nosso projeto saindo vencedor, nós vamos ouvir. Você fala essas novas filiações que vão disputar mandato, né? Sim, sim. De personalidades. Vim somente para disputar mandato em cima da eleição,
Isso descaracteriza todo o nosso processo. Mas, a minha opinião, nós temos que levar para escutar. Fazer plenárias aqui estaduais, aqui o próximo pleito é um pleito nacional e estadual, né? Para escutar a militância e ela que decida o que vai fazer, se aceita ou se não aceita, né? Ouvir os integrantes dos diretórios que possíveis candidatos queiram vir para o PT, né? É importante a gente ouvir, mas sem nenhum problema, assim. O partido, ele não tem dono, né? Se não tem dono, ele tem militância, e nós não podemos perder mais tempo com isso, né? Ou a gente escuta o partido exaustivamente, né? Ou a gente escuta a periferia, ou a gente fica com esse discurso de iluminado, né? Eu levei para o Fontana, esteve aqui conosco no sábado à tarde, eu levei lá o Robinho, o Zé do Boi, a Leia, algumas pessoas, o Carlos da Coca-Cola, que tem um trabalho na favela lá, para apresentar o Fontana, e eles falarem também. Como é rico, Ricardo, a gente escutar essas pessoas, né? Elas trazem na sua bagagem, na sua vivência, um ensinamento muito grande para a gente de como construir um partido dentro de uma grota, dentro de uma periferia. Eu estive numa casa aqui, no Jacintinho, na Grota das Piabas, isso tem uns 8 anos, de uma senhora, que o marido era pastor, e ela quase não me deixou entrar na casa, porque eu era do PT. Não. Essa senhora hoje é filiada ao PT. E tem um discurso de empoderamento de mulheres. Mas foi um trabalho aí de 8, 9 anos ali, a gente dialogando e as pessoas dialogando com ela, para ela perceber, né? Porque quando já se fala o pobre de direita, assim, é um termo que às vezes ele é incompreendido, né? Porque pobre de direita. Muitas vezes o pobre não sabe o que é ser de direita, não é? Ele usa a expressão, não é? É a barata que vota na sandália, né? Porque quando um trabalhador rural ele vota no agropecuarista, quando o assalariado vota em alguém do mercado financeiro, né, ele está descaracterizando. O nosso Congresso era para ter professores, como é na Assembleia aqui, era para ter mais professores, era para ter trabalhadores rurais, servidores públicos. Mas já teve mais. Não é? Era para ter bem mais, porque os parlamentos, quando foram criados, foram para dar voz à parcela da sociedade. A ideia era essa, para você colocar ali da voz. E a gente não vê isso hoje, não? Então, assim, primeiro aqui deixar de novo aqui, agradecer a vocês, assim, que o partido, independentemente do PED, ele tem que continuar unido, assim, eu vou trabalhar muito por isso, mas uma união de fato, uma união verdadeira, uma união que seja na atitude, não só no verbo, né? Se o verbo não tornasse carne, ele não adianta. Então, e principalmente dialogar com as pessoas que a gente tem mais divergência. Dialogar. Porque se nosso projeto sair vitorioso e a gente continuar a fazer o que a gente critica, é porque a gente não mereceu, nem merece ter credibilidade, nem merece estar ali. Nós vamos voltar aqui. Eu tenho assim, muita fé, muita esperança. A gente vem trabalhando exaustivamente nesse projeto, eu e outros companheiros e companheiras, para a gente unificar de fato o partido. Você não sabe o quanto o nosso grupo vai se dedicar a essa união. Buscar as vozes que são contrárias, que são adversárias, para unir. Essa vai ser a nossa maior missão, caso o nosso grupo saia vitorioso. Eu tenho assim, muita convicção interna, tenho muita fé nesse projeto, que é um projeto construído a várias mãos. É um projeto muito diverso, é um projeto que está muito bem alicerçado, né? Respondendo, né, a pergunta do Carlos, fazer logo uma distinção, filiação e depois disputar mandato pelo partido. Qualquer filiado pode abonar a ficha de filiação de outro filiado. Tanto é que o processo aconteceu agora massivamente, né? Até hoje, pela internet, você se filia ao Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Mas até disputar
né, concorrer numa chapa pelo partido, aí tem um processo de discussão que tem que ser amadurecido nas diversas instâncias, como foi o da Teca. Eu participei ativamente da discussão da entrada da Teca. Teve discussão na nossa corrente, na CNB, na executiva da nossa corrente foi discutido o nome dela. E por N motivos, foi colocado que naquele momento não, mas já naquele momento a própria executiva dizia, mas se nacionalmente, se a nossa corrente nacionalmente disser que ela vem, nós não temos nenhuma restrição, e assim aconteceu. É por isso que eu repito, o partido tem essas instâncias para possibilitar justamente com que não haja o autoritarismo para que o partido não se feche. Isso é próprio do partido, o partido se fundou assim. E aí a Teca vem e hoje estou feliz demais de estar construindo com ela esse momento do partido. É renovação, é futuro do partido, é um nome que vem aí dialogando com a juventude, que é um segmento que a gente tem que se aproximar demais, Ricardo. É importante demais discutir política com a juventude, né? A juventude participou de um discurso político, mas por aqui, pelo celular, com memes, né, com fake news, mas como discutir política de verdade com essa juventude, né? E a Teca tem cumprido esse papel de dialogar com essa classe tão importante. Então, esse é um ponto. Dizer que a gente está construindo já, eu já me sinto satisfeita com esse processo. Meu esposo está até aqui acompanhando agora e sabe disso, a gente não tem mais final de semana, porque visitar quase 81 municípios não é fácil, e a gente tem feito isso, e onde eu tenho ido, em cada interior desse estado, em cada cidade eu tenho dito, isso não é campanha, isso é o que a gente quer para o partido nos próximos anos, interiorizar o partido, que vocês tenham o partido consolidado aqui no município, dialogar com vocês, que o partido não se faça dentro de 4 paredes, mas que esteja aberto para esse diálogo, e a gente vai dar continuidade a isso. Dizer da importância da gente discutir temas, quando o Ronaldo traz que o partido talvez tenha dificuldade hoje de eleger nomes que verdadeiramente representem, mas aí eu lembrei na hora do exemplo, Ronaldo. Você apoiou, eu apoiei o Zé Neto, um líder do MST, conseguiu se eleger vereador agora em Piranha, gente. Só o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras conseguiu isso nesse estado, com o apoio do companheiro Ronaldo, meu apoio também, que é uma figura que eu tenho maior admiração, e tanto por ele como por movimento como um todo. Eu tive agora a honra de ter no lançamento nacional da chapa estadual, no sábado agora, no nosso evento, a presença da Tainá, vereadora do Rio de Janeiro, secretária de Turismo, e a fala dela foi fantástica. Ela disse, eu sou uma mulher preta e sei que sou vereadora no estado com um dos maiores eleitorados bolsonaristas porque sou petista, sou uma preta petista, e só esse partido me deu condição de estar nesse lugar. E é verdade. Então é isso que a gente quer trabalhar nesse partido. É essa condição da sociedade se ver de verdade representada. E aí repetir para vocês aqui, junto com o companheiro Ronaldo, companheiro de verdade, e diante de todo mundo que está assistindo a gente, que o PT tem esse compromisso. E eu resgatei recentemente a primeira fala de Lula no primeiro congresso do Partido dos Trabalhadores, depois que ele foi fundado, e ele finaliza dizendo assim, não tente definir a gente como comunista, socialista, seja o que for, porque o que nos define é a luta da classe trabalhadora. É o cotidiano dessa luta. É isso que define esse partido. Não, cara, eu só vou fazer uma pergunta aqui, que é mais uma curiosidade pessoal, mas assim, parabenizar vocês dois. Isso, o debate foi de ótimo nível. Eu esperava isso, né? Vocês dois, eu conheço a ambos e tinha certeza que vocês aqui apresentariam as ideias com nível, com qualidade de argumentação. Eu confesso, sim, se tivesse nessa disputa, fosse votar, eu não sou eleitor, né, teria dificuldade, porque os dois são muito bons. Tanto que eu fiz a provocação, porque vocês não se juntam. Mas vocês vão se juntar depois. Sim. É só uma curiosidade. Como é que vocês veem a expectativa do JHC fazer parte do governo Lula, se, evidentemente, se filiar ao PSB? Se você não perguntasse isso, você ia me decepcionar. Não seria Ricardo Mota. É complicado, é difícil.
Me sinto bem à vontade para dizer que não é fácil fazer esse debate. Eu comparo com a vinda do hoje companheiro, e ele disse recentemente, eu sou companheiro seu nas trincheiras de luta, Lula, que foi o Alckmin, quando o Alckmin veio para ser vice de Lula. Eu lembro que tem um amigo que ele disse, Daphne, eu não botava nem o 45 na televisão e agora eu vou ter que votar no Alckmin. Assim vai ser com essa expectativa do JHC, que não é para o PT, né? Está ali dialogando com o PSB, que tende a ser um partido. Lula até participou agora sexta-feira do Congresso, né, do PSDB, que por aclamação PSB, que elegeu o menino João Campos, lá de Recife. É uma contradição, mas que faz parte da política. A gente tem que dialogar. Como disse Gleisi Hoffmann na conversa com Bial, né, política também é isso, a arte de dialogar e mediar. E o nosso objetivo principal é, como eu disse, é esse desafio que a gente tem nessa quadra histórica de combater o fascismo e fazer com que a democracia, que é uma conquista diária nesse país, se consolide. Então, isso às vezes vai exigir da gente certos percalços aí na vida. Exatamente. Ronaldo. Ricardo. Ronaldo Medeiros é 300, é o nosso número. É o Renova PT, que eu não falei aqui, né? Você que está nos assistindo aí. As chapas, elas têm as presidências nacionais, né? Você vota nos presidentes. Depois tem uma chapa abaixo não é abaixo, né, que é a maioria. Tem uma chapa que você vota também para os componentes dos diretórios, para a formação dos diretórios, tanto estadual como municipal, se replicam as mesmas. E é uma eleição proporcional, ou seja, a composição dos diretórios é proporcional ao número de votos que cada grupo, cada chapa, cada corrente política ou correntes estejam unidas, elas representam. Né? Então, nós, eu, a Daphne, nós estaremos nessa representados nessa composição. E, sendo bem curto na tua pergunta, aí, na tua provocação aí do JHC, ele vindo para o nosso campo, ele teria, né, que pedir voto para o Lula. Eu pergunto assim, será que o eleitor do JHC, que hoje representa, né, uma parcela grande da direita, iria entender isso? Assim, essa é uma pergunta boa para ele. Não é questão... que, aliás, gostaríamos de fazer, né? Não é questão dele, não é? A questão até da sobrevivência política dele. Será que aguenta uma eleição? Ele diz assim, vou pedir voto para o Lula, eu fiz um autocrítico, então eu mudei minha ideia, o melhor para o Brasil é o projeto do presidente Lula, né? Então, assim, o Alckmin veio de verdade. De verdade, veio grande. Veio grande, né? Então, essa grande pergunta que só quem pode responder mas você, sim, a sociedade. Você vai responder que a gente fez. Depende do comportamento. Se for vir, né? A gente tem que vir para um grupo político, a gente defenda as ideias, principalmente em um grupo político como é o grupo hoje do Partido dos Trabalhadores, né? Um grupo bem diverso, são grupos, são tendências, são grupos que formam esse partido. Apoiar um projeto desse, essa resposta eu deixaria com o prefeito. Ele vai abraçar realmente o projeto político? Se sim, ótimo, né? Se não, a gente não pode compactar com essa vinda. Queria agradecer demais. 300 só por uma questão de isonomia. Qual o número? 280. 300 e 280 fica... Marca 80 em tudo que vai dar certo. Obrigado demais. Assim, obrigado. Faço das palavras de Ricardo as minhas. Adorei o debate. Foi um nível... que é o que a gente esperava. A gente já vinha conversando sobre isso. Então a gente achava que ia ser exatamente desse jeito. Obrigado a todos. Eu que agradeço. A gente agradece, né, Ronaldo? Isso é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Obrigado. Ricardo, obrigado. Obrigado também, cara. Obrigado a todos. Até a próxima semana, pessoal.